Muito bom dia, amigos e irmãos. Hoje são 29/3/2025. Eu vou fazer um videozinho aqui sobre a palavra de Deus e fazer aqui umas comparações. Você acha que o homem ter medo é um sinal de fragilidade? E quanto aos cristãos, um crente, um cristão ter medo, será que significa um ato de fragilidade, um ato de covardia, está negando a fé em Deus? Isso mostra que Deus mostra ao homem que o homem ele é frágil. Nós somos peças frágeis. No relato da Bíblia, Elias, que foi, no meu ver, um dos profetas mais ousado e mais usado como vaso de honra nas mãos de Deus, e ele fez muitos prodígios. Elias teve medo. Quando ele, após aquela prova de fogo que Elias fez, que ele estava desafiando, quando ele matou os 400 profetas de Baal, eles foram fazer, ele fez aquela prova de fogo, que para mim é uma prova de fogo, quando ele permitiu que todos os profetas profetizassem, se bateram, se machucaram a si próprios, nada aconteceu, Deus não falou. Aí Elias falou: agora é minha vez. Então mandou fazer o altar, mandou fazer um rego lá em volta e matou a vítima, o bezerro, colocou em cima lá do altar, colocou lenha e mandou encher d'água. Encheu d'água mesmo até que escorrer. E aí Elias fez a oração dele, dizendo que se o Senhor é Deus, mostre, né? Eu não recordo bem as palavras, mas foi nesse sentido. E Deus mandou fogo, colocar fogo naquela lenha e aquela lenha toda ensopada de água, que a Bíblia fala que o fogo lambeu a lenha, queimou toda a oferta que estava ali em cima do altar. Então Elias pegou, matou os 400 profetas de Baal e aí o que aconteceu? Ele foi ameaçado por Jezabel, mulher do rei Acabe. Ele foi ameaçado de morte e ele, se mandou. Ele andou muitos dias no deserto e até que foi esconder dentro de uma caverna, e Deus falou com ele: que faz aí, Elias? Então ele diz: Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu. Deus diz para ele: ainda resta 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, o que aconteceu? Elias correu, ele teve medo, sendo um homem, um servo de Deus, usado grandemente por Deus. Então, isso Deus mostra que não há nenhum herói. Todos nós somos frágeis. E se comparar Jesus, a gente pode dizer: Jesus é o único que não teve medo. Mas
a gente tem que reconsiderar as palavras, reconsiderar o assunto. Se tratando de Jesus Cristo e Abraão, a Bíblia fala que Abraão foi justificado pelas obras da fé. O que é isso? É porque Abraão, na sua velhice, e Sara, sua esposa, também na sua velhice, o que eles mais queriam era ter um filho, porque Abraão era um homem rico, ele não tinha necessidade de outras coisas. O que ele mais queria era ter um filho. Então, Deus prometeu esse filho a eles, Deus cumpriu, Deus permitiu que eles tivessem esse filho. E aí o que acontece? Deus pede o filho de volta, aquilo que ele mais queria, Deus pediu de volta. E Abraão não contestou. Abraão não negou a Deus. Abraão não negou a sua fé. Abraão pegou seu filho, o seu burrinho de carga com a lenha, e foi para onde Deus mandou. Vai para o monte Moriá, vai lá e imola, oferece a mim o seu filho como holocausto. Abraão foi, mas Deus honrou a ele. Deus mandou um carneiro, um cordeiro, lá quando ele abriu os olhos. Abraão, não faça tal. Olhou para trás, tinha lá um carneiro preso nas árvores. Então, Abraão foi justificado pelas obras da fé e obediência. Jesus Cristo é a mesma coisa. O Pai diz: ó, você vai lá na terra, vai cumprir o meu projeto. Você vai lá padecer e morrer numa cruz para salvar a humanidade, a todos aqueles que quiserem. Jesus veio, sendo ele Deus santo, ele veio, sofreu todo tipo de perseguição, teve morte de cruz. Então, mas o que acontece? Jesus, ele teve pavor, que a Bíblia fala, que quando ele estava orando, já próximo à hora de ser crucificado, de acontecer tudo isso, ele derramou gotas de sangue em forma de suor. Jesus chegou a clamar ao Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. E assim se cumpriu o projeto de Deus. Aí no mundo, os valentões, eles não duram muito não. Aquele que se mete a cara mesmo, eu sou o tal, eu sou o bom, eu não tenho medo de nada, ele não dura muito não. Então, agora, ao cristão, nós não precisamos temer muito, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Mas também nós temos que obedecer a palavra, vivermos de acordo com a palavra de Deus, andar em obediência a Deus. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Os ignorantes, os arrogantes, os valentões, eles não herdam, não. Eles duram pouco. Então, é isso aí. Ter medo é um defeito para o homem? Não. O homem só não pode ser covarde. Comprar e comprar uma briga sem motivo nenhum, depois correr de medo. Mas o cristão sábio, ele não faz isso. Aquele que anda na direção de Deus, anda na direção do Espírito Santo, anda em obediência a Deus, ele não faz isso, não.
ele vive em plena harmonia, ele foge dos males, ele foge da aparência do mal, que a Bíblia nos diz para fugirmos de toda a aparência do mal. Então, essa é a verdade. Obrigado, amigos e irmãos. Aqui eu termino esse vídeo.